Em 2021, o perfeito será visto em você. O papel principal não é falar de casamento, mas esse texto tem como papel principal o fim dele, o versículo 32. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Ou seja, o casamento é uma figura profética, é uma linguagem que aponta uma realidade eterna, que é a união de Cristo com a igreja. Se uma mulher ou se um homem passam por uma realidade de separação ou de perda do cônjuge, esse símbolo profético se perde, mas a realidade eterna não se perdeu. O que é mais forte, o símbolo profético ou aquilo que ele aponta? O que é mais forte, as sombras do antigo pacto ou a manifestação de Cristo no novo pacto? Se a manifestação de Cristo é a revelação daquilo que o antigo pacto profetizava em figura, a nossa união em Cristo, ela é superior à realidade do nosso casamento. Você consegue entender? O casamento é um símbolo disso. Então, uma mulher que foi abandonada por um marido ou que perdeu seu marido, ela continua fundamentada numa realidade muito mais poderosa, que é essa realidade eterna da união dela com Cristo, independente de ter passado por uma ferida naquilo que se é o desenho que aponta uma realidade maior. E esse texto, então, ele precisa ser lido por essa ótica espiritual, e eu queria que vocês pudessem ler comigo nesse momento, para que a gente pudesse. É um texto que ele começa deixando algumas mulheres de cabelo em pé, né? Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. As mulheres às vezes têm arrepio disso, e não é por acaso. Tendo em vista a qualidade de homens que a gente vê por aí, uma mulher fala assim: nossa, isso aqui vai dar respaldo para aquele cavalo dentro de casa, usar a Bíblia para querer me oprimir. Mas esse texto, ele não pode ter partes isoladas do seu contexto. Esse texto fala de uma realidade familiar, onde os dois têm a dimensão do que é estar em Cristo. Então olha que família perfeita, quando essa família entende o que é estar em Cristo, né? Por isso na casa nós temos tratado das consequências que são o casamento, mas da preparação dos jovens para o casamento, que é a corte. Eu falava para os líderes aqui que vão dividir os grupos antes da gente começar, que eu tenho conversado muito com o Caio, com meu filho que está fazendo corte. Falo para ele assim: o maior investimento para o teu casamento é você mergulhar em Cristo e você levar a Maria a mergulhar em Cristo. Quando os dois crescem na revelação de Cristo, os dois podem compreender melhor o que é o amor, porque a palavra diz que Deus é amor. Você não conhece amor se você não conhece a Deus. E você não conhece a Deus se Deus não for revelado a você através de Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou nós nos aprofundamos em Cristo, ou a nossa visão de casamento é uma visão distorcida. Muitos de nós fomos formados numa concepção errada do que é o casamento. Então esse texto começa falando assim: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo. É sempre o casamento exemplificando uma realidade maior. Como Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, as mulheres estejam sujeitas em tudo a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então aqui o texto está falando de uma mulher que se entrega ao marido, que tem uma figura de Cristo. Qual mulher não quer se sujeitar a um marido que tem a disposição de dar a sua vida por ela? Então tem esses dois atributos que caminham juntos. E é interessante que depois fala assim: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Cristo investe na igreja, que é a sua própria esposa, para si mesmo. Ele investe na igreja para apresentar ela para si mesmo.
Assim devem os maridos, do mesmo jeito de Cristo, amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Por isso deixará o homem, olha que interessante, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão dois uma só carne. E serão dois uma só carne. Grande é este mistério. Então aqui, a gente vai lendo e fala assim, nossa, Paulo está escrevendo aos Efésios, está falando de casamento. Não, ele está fazendo do casamento uma figura para mostrar um mistério muito mais profundo que a realidade de Cristo com a igreja. Todas as referências que ele usa no casamento é para nos apresentar verdades espirituais. Deixará o homem seu pai e sua mãe. Por quê? Porque um dia Cristo deixou o seu lar, o seu ambiente celestial, para vir buscar, cuidar, preparar a sua esposa. Então, todas as realidades espirituais, elas são apresentadas de forma profética no casamento, e é isso que Paulo está falando aqui. Olha para vocês, Paulo está falando assim, olha para vocês verem que interessante, existe um mistério muito mais sublime, que está escondido no casamento. O casamento tem uma figura de uma união espiritual de Cristo com a igreja. Só pode entender o quão profundo e poderoso é o casamento quem entende a realidade espiritual de quem é Cristo e a nossa união com Ele no Espírito. Daí nós tratamos de fato o casamento como um leito sem mácula, como um lugar precioso, como um dos maiores presentes de Deus na vida do homem e de uma mulher. E quando se inicia o casamento? Em que momento Deus olha para as nossas vidas, o mundo espiritual reconhece, aquele homem se casou com aquela mulher? Eu fiz essa pergunta hoje para os líderes, e a pastora Jéssica, ela conseguiu ser precisa na resposta. O casamento, ele é instituído, ele é oficializado, ele é consumado diante de Deus no ato sexual. Então, o que é o casamento? É a união de um homem e uma mulher que se tornam um. Ou seja, não se pode separar sexo de casamento. Essa expressão assim, você acha que é pecado sexo antes do casamento? Não existe sexo antes do casamento, porque não existe separação de sexo e casamento. Toda vez que um homem se deita com uma mulher, ele está se casando com ela. Vocês estão entendendo? A seriedade do que é um ato sexual. Todas as vezes que um homem se deita com uma mulher, ele está se casando com ela, porque o casamento é consumado através do ato sexual. E qual é a grande estratégia das trevas? Desvincular as duas coisas. Casamento é uma coisa, sexo é outra. Isso é o que o mundo propaga, mas diante de Deus, casamento e sexo são uma coisa só. Não existe sexo sem casamento. Isso é uma grande mentira, construída pelas trevas, para prender homens e mulheres em pornografia, em adultério, para banalizar a vida com Deus. Então, enquanto existem ministros pregando a palavra e dando as suas puladinhas de cerca, são os mesmos moralistas que falam contra o homossexualismo, mas vivem uma promiscuidade nas suas vidas privadas. Deus abomina o ato homossexual e abomina também o adultério. Abomina sexo fora de casamento. Então nós precisamos entender que todas essas coisas elas são geradas para fazer uma separação de algo que Deus nunca concebeu separado. Sexo e casamento são uma só coisa. Que o homem não separe aquilo que Deus uniu. Nós não podemos separar sexo de casamento. Essa é uma separação perigosa, porque não existe permissão bíblica de sexo fora do casamento. Aí começa a ruína de uma família,
quando se entende que pode-se ter sexo sem ter casamento. Casamento é algo reservado para alguém que resolveu viver com um outro para o resto da sua vida numa aliança de casamento. Amém? Qualquer coisa fora disso é mentira, é um aprendizado equivocado que você recebeu, e é um lugar que te deixa vulnerável a uma série de consequências tristes que se produz num ambiente familiar. E nós estamos falando nessa noite de como se edifica um testemunho em família. Começa se compreendendo que o ato sexual estabelece casamento. Ou seja, daí você fala assim: mas pastor, eu conheço várias pessoas que tiveram vários relacionamentos sexuais e que têm. É por isso que a humanidade hoje é uma colcha de retalho emocional. Uma colcha de retalho emocional, é pedaço de um grudado. Se você se torna uma só carne com um, você se separa, se deita com outro, como que você acha que fica a realidade emocional de uma pessoa que tem 10, 20, 30, trocentos parceiros ao longo da vida? Daí pode ser que você esteja me olhando com a cara que você está me olhando, que eu gostaria que você estivesse se vendo nessa hora, à medida que eu vou pregando, e falar assim: mas pastor, eu não sabia disso. Amém. A Bíblia fala que o arrependimento produz remissão dos pecados, ou seja, quando nós nos arrependemos, Deus tem o poder de apagar a nossa história, de apagar o nosso passado. É como se um homem que tivesse uma vida promíscua se tornasse virgem diante de Deus, quando se arrepende genuinamente, se coloca debaixo do sangue de Jesus. Agora, o que é inconcebível é alguém que chegou em Cristo, que entende a realidade e a pureza com que Deus trata esses assuntos, e insiste em prosseguir com uma vida promíscua. Ah não, mas eu nunca adulterei minha esposa, mas eu tenho um problema de pornografia. Pornografia é adultério. Jesus, no período da graça, ele sobe o padrão, fala assim: se com os teus olhos você olhou para alguém com uma intenção, você se deitou com ela. Então nós precisamos entender a seriedade do que é edificar uma família, irmãos. Porque não há transformação de uma sociedade se não houver uma transformação dentro do ambiente familiar. E Deus está nos levando esse ano a refletir sobre um assunto tão poderoso, tão importante, um dos pilares do Evangelho que está sendo negligenciado pela igreja. Então, dentro do que a Bíblia nos apresenta como realidade de casamento, nós precisamos compreender que por que o casamento é inseparável? Porque é impossível você separar Cristo de quem Ele se tornou um no Espírito. O casamento não é um símbolo profético de Cristo com a igreja? Existe algo capaz de separar o teu Espírito do Espírito Santo de Deus, que se tornaram um, através da salvação, do arrependimento. Cristo entrou na sua vida, se tornou um contigo. Não tem nada, não há altura, nem profundidade, nem principado, nem potestade, nem coisas do presente, nem do porvir. Não tem nada que pode nos separar do amor de Deus que está manifesto em Cristo Jesus. E essa união de amor entre Cristo e a sua igreja, que é inseparável, tem como símbolo profético um casamento que também é inseparável. Por isso, a figura profética do casamento. Não pode haver separação, porque a união de Cristo com a igreja a união de Cristo com a igreja é inseparável. Ah, mas então você acha que quem passou por um processo de separação não tem a possibilidade de recomeçar a sua vida? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que o casamento foi concebido para ser inseparável. Amém? O casamento foi concebido para ser inseparável, porque ele aponta uma união no Espírito que é inseparável. Não vou entrar nessa noite nas particularidades das situações de divórcio, mas na sua concepção, ele nasceu para ser inseparável, porque aponta para uma realidade inseparável, que é a nossa realidade com Cristo. Por isso, se fala em sujeição, porque nós nos sujeitamos em amor a alguém que, como Cristo nos amou, deu sua vida para nos comprar, eu vejo a coisa mais gloriosa da minha vida, me render e me sujeitar ao Senhor.
Assim uma mulher deve viver, não como quem se rende a um capataz que dá ordem dentro de casa. Você está vendo? O pastor falou lá que eu sou o cabeça da igreja, eu sou como um Deus nessa casa. Você, por favor, me obedeça. Não, não é isso. Você não entendeu nada. Cristo veio para servir. E a maior manifestação de Cristo através da nossa vida é servir aos outros em amor, a começar dentro da nossa casa. Agora, um homem que não está em Cristo jamais vai entender o que é o casamento. Então, você que é mãe, você que está instruindo tua filha, teu filho, principalmente as mulheres, fale assim: procure um homem que tenha revelação de Cristo, porque alguém que não sabe quem é Cristo jamais vai entender o que é o casamento. Amém? Vocês estão completamente mudos. Ou tem muito homem preso em pornografia, ou tem muita gente presa em adultério, ou vocês estão olhando, falando, parece que eu estou falando um outro idioma. Vocês estão aqui? Eu acho que vocês estão todos sorrindo, na verdade, mas a máscara está me impedindo de ver, é isso? Pode ser, né? Vocês estão todos felizes, achando a palavra super suave, mas a máscara, não sei porque está me dando a impressão que vocês estão sérios, né? Mas orientem seus filhos a buscarem um homem, suas filhas, né? Homens que conheçam a Cristo, porque um homem que não conhece a Cristo não sabe o que é casamento. Uma mulher que não esteja em Cristo não é capaz de entender o que a Bíblia chama de mistério, do que é se sujeitar a alguém como a Cristo. Então, eduquem seus filhos para que busquem suas esposas, mulheres que conheçam a Cristo. Ou seja, na edificação de um testemunho perfeito em família, nós iniciamos a partir de Cristo, e sem Ele, nada podemos fazer. Um homem sem Cristo e uma mulher sem Cristo pode passar por discipulado de casais, pode fazer curso de casais. Você pode dar todas as regras e práticas de um casamento perfeito. Se não está em Cristo, não tem como se ensinar um cachorro a voar, meu irmão. Então, ou primeiro a natureza é transformada e os atributos dessa nova natureza se manifestam, ou então quando você tenta pôr atributos sem mudança de natureza, isso dura semanas ou dias. E tendo ele como centro desse processo de edificação familiar, eu quero ser bem objetivo para que a gente possa construir os nossos grupos e a gente possa debater isso por faixa etária de casamento. Eu quero então mencionar 3 expressões dentro do processo de edificação que são consequência dessa natureza de Cristo em nós. Amém? Então vamos lá. Para a edificação de uma família, tendo como ponto de partida que nós devemos estar em Cristo, homem e mulher, as expressões dessa nova natureza de Cristo em nós, dentro da vida em família. Primeira delas, vamos aqui, não é a ordem hierárquica, não é a mais importante, só por separação. A primeira delas, vamos tratar aqui com os homens, é Jesus que nos revela o Pai, né? Então, em Jesus, as sombras e figuras do Antigo Testamento se tornam realidade na formação da identidade de uma pessoa. Nós não temos como conhecer o Pai se não for através do Filho, né? E Deus, quando Ele se revela através do seu Filho, Ele começa a mostrar para toda a humanidade que a maior representatividade dele sobre a face da terra está na figura do homem e do sacerdócio masculino dentro da sua família. Então a principal referência que nós vamos carregar de Deus ao longo da nossa vida é a da figura paterna. É a primeira e a principal referência que vai formar a nossa identidade na relação com Deus como Pai, se dá através de um Pai natural. Jesus nos apresenta e nos inclui nessa paternidade, e é por isso que nós passamos a representá-lo como figura dentro das nossas famílias. O casamento não é uma sombra de uma realidade poderosa no Espírito, que é a união de Cristo como igreja, e dentro do casamento nós temos aí 3 figuras: pais, os homens, as esposas e os filhos.
a figura do homem é uma representação da figura divina, de Cristo, para o ambiente familiar. Essa é a maior responsabilidade de um homem sobre a face da terra. A tua primeira responsabilidade não é ganhar dinheiro. A tua principal responsabilidade não é ser bem-sucedido profissionalmente. A sua principal responsabilidade como homem, você homem que está me ouvindo, é ser a expressão viva de Deus para a tua esposa e para os teus filhos. Agora, tem homens que gastam toda a sua vida, depositam todas as suas fichas na busca por uma boa condição financeira para os seus filhos e para a sua esposa, e esquecem daquele que é o principal comissionamento: expressar a Deus, ser referencial, ser a imagem visível do Deus invisível para os seus filhos e para a sua esposa. E daí passam-se os anos, conquistas ou fracassos acontecem, mas quando se olha para trás, principalmente quando vem a adolescência dos filhos, a mulher gastou sua vida ali dentro de casa, a mulher não se desenvolveu profissionalmente, e esse homem olha, vê em casa uma mulher frustrada, filhos desviados, e ele fala: onde foi que eu errei? Errou porque não entendeu o que era o casamento, errou porque não entendeu qual o seu maior propósito na vida. O seu maior propósito na vida não é ficar rico e ganhar dinheiro e sustentar uma casa, é manifestar a essência de Deus como Pai, através do seu relacionamento familiar. Se tem algo que nós vamos prestar conta diante de Deus, é como nós representamos Ele para nossa esposa e para os nossos filhos. Não quantas mensagens boas você pregou. Às vezes a gente está tão preso a isso hoje, irmãos. Parece que ser um bom ministro tem a ver com estar com o microfone, pregar, redes sociais, e a gente transformou o cristianismo em realidades visíveis tão complexas e poderosas, que a gente perdeu a compreensão da simplicidade do evangelho que começa em casa. E por isso a gente vê um monte de gente se chamando crente, com seus casamentos destruídos, com seus filhos não querendo servir a Deus, porque a compreensão de família se perdeu. Lucas capítulo 13, 25 fala assim: olha, quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar desde fora a bater na porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Esse texto de Lucas está falando de salvação, está falando de Deus ter um tempo onde as portas para a salvação são fechadas, tá ok? Você está aqui comigo? Como Deus se apresenta de forma figurada nesse texto? Quando o pai de família, Deus se apresenta como pai de família, amém? Homem, você está entendendo aqui? Esse texto fala assim: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, ele não está falando da tua vida doméstica, ele está fazendo um desenho daquilo que um dia ele como pai vai fazer. Há um tempo onde se fecham as portas, mas ele se apresenta como pai de família. Por quê? Porque a representação de Deus na terra é um pai de família, mais do que um pastor, mais do que um pregador. O que mais expressa a vida de Deus na minha vida não é como eu prego, é como eu manifesto a natureza de Deus para minha esposa e para os meus filhos. Nós temos essa responsabilidade como homens na edificação de uma família, na construção de um testemunho familiar. Eu poderia citar aqui outros exemplos, o próprio Jesus sendo chamado de pai de família. Mateus 10, 25, basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Aqui esse texto de Mateus está comparando Jesus ao pai de família. Quem aqui é pai de família? Você está entendendo que Deus usou você como uma expressão do caráter divino? Quantos aqui são pai de família? Aqui o texto
não está comparando Deus a um apóstolo, não está comparando Deus a um pastor, não está comparando Deus a um bispo, está comparando Deus a um pai de família, porque a expressão de Deus sobre a face da terra mais efetiva é quando um homem entende a revelação de Cristo e manifesta isso como pai de família. A maior expressão de Deus sobre a face da terra é um homem quando se casa com uma mulher e quando tem filhos, e essa família simples é a maior manifestação de Deus, quando um homem entende o que é ser um pai de família, quando a mulher entende que ela é uma representação viva do que é a igreja, quando os filhos são criados nesse ambiente, a palavra diz, eles não se desviarão. Ensina o seu filho no caminho que ele deve andar. Quando crescer, e ensinar não é doutrina bíblica, é exemplo de construção e coerência familiar. 1 Timóteo 3,5 fala assim: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Por que falar de ministério? Por que falar de chamado? Por que falar de missões? Por que falar de tantas coisas, se nós estamos falhando na principal representação que nós temos que expressar, que é a figura de Deus para as nossas esposas e para os nossos filhos? Deixa eu te falar, homem, teu filho não precisa dos teus presentes, teu filho não precisa que você construa uma poupança para ele, teu filho não precisa de nada daquilo que o teu trabalho das tuas mãos possa produzir. Você quer ver coisas simples que seu filho precisa? Seu filho precisa que você ame a mãe deles. Não tem nada que produza mais segurança numa criança do que um pai que ama a mãe dessa criança. Tem gente que acha que pode separar a figura de bom pai e de péssimo marido. Não se separa. Se você é um péssimo marido, você é um péssimo pai, porque não tem nada que marque mais a trajetória de um filho do que ver sua mãe sendo maltratada pelo pai. Então para de criar essa ideia de que você não é um excelente pai, apesar de ser um péssimo marido. Não, então você é um péssimo marido, porque você está falhando naquilo que Deus te concebeu para ser, a compreensão de manifestação do caráter de Deus dentro do ambiente familiar, que inclui primeiramente sua esposa e depois os seus filhos. Amém? Vocês estão sorrindo muito para mim, estou muito feliz de ver a alegria dos irmãos. Está um ambiente bem leve, né? Está bem gostoso de se falar. Eu acho que eu vou começar a pegar um pouco para o lado das mulheres, para ver se a coisa melhora, que os homens estão meio... Vamos lá. Então, segunda parte importante nesse processo de edificação. Primeiro, os homens não em hierarquia, tá? Mas o primeiro ponto que a gente aprendeu hoje, o homem entender a sua representatividade da figura de Deus dentro de casa. Se você é um pai permissivo, Deus para os seus filhos vai ser um bonachão, que eles podem fazer qualquer coisa. Se você é um cara extremamente duro e rígido, seus filhos vão crescer achando que Deus é um Deus que não perdoa, um Deus militarzão. Se você fala para os seus filhos assim, não minta, mas quando o telefone toca na sua casa, você fala assim, fala que eu não estou. Seus filhos vão crescer falando assim, esse Deus não é coerente, porque aprenderam a ver um pai incoerente. Então, o primeiro ponto aqui é os homens entenderem que a maior missão da sua vida é ser um agente, uma representação de Deus para a sua esposa e para os seus filhos. Amém? Você quer cumprir o maior projeto de Deus para a tua vida? Então ajuste, se até agora você não entendeu isso, ajuste o seu desenho como marido e como pai. É o teu principal papel. O resto é consequência. A mulher nesse processo de edificação. Provérbios 14, versículo 1. Provérbios 14, 1 diz assim: a mulher sábia edifica, nós estamos falando de edificar a família, a mulher sábia edifica a casa,
mas a tola derruba com as próprias mãos. Irmãos, que poder é esse que foi dado às mulheres, que todo um trabalho de edificação pode ser derrubado pelas suas mãos? A mulher tem esse poder de edificar uma família ou de destruir uma família, através das suas atitudes. As Escrituras falam que as mulheres têm essa capacidade de edificar e desconstruir. A mulher tem um poder, e a gente pode perceber isso pelo dom natural da palavra, né? Não da pregação da palavra, é da quantidade de palavras que a mulher pronuncia por dia. Mulher gosta de falar, porque uma das armas com que a mulher edifica é a palavra. Uma mulher, com suas palavras, ela pode mudar o ambiente e a atmosfera dentro de casa. Com uma palavra ela pode levantar um homem que está caído. Com uma palavra ela pode abençoar e impulsionar os seus filhos que estão sofrendo bullying na escola. Ou com uma palavra ela pode pôr tudo a ruir. Você quer ver uma mulher desconstruir uma família rapidinho? Ela se desentendeu com o marido, está chateada com o marido, está bicuda com o marido. Daí os filhos falam: mãe, não sei o que lá, eu queria comprar uma bicicleta. Pede para o seu pai, aquele pão duro que não faz nada para mim. Quando a mulher fez isso, ela derramou a ira que ela tem com o marido nos filhos. Ela desconstruiu para os filhos a figura que nós vimos no primeiro ponto, que para os filhos o homem é de transmitir a imagem de Deus. Essa mulher está desconstruindo algo que Deus estabeleceu, que o homem é uma referência de Deus como pai, porque ela se chateou e no seu egoísmo, ela está chateada com o seu marido, e ela quer que os filhos também fiquem chateados com o seu marido. Então a mulher é sábia, e a Bíblia fala da mulher sábia, quando ela sabe calar, quando ela sabe se silenciar, e quando ela sabe usar as palavras que ela usa com tanta autoridade, com precisão e sabedoria. Uma mulher pode levar seus filhos a honrarem o seu pai, ou podem expor as debilidades do seu esposo. A mulher, ela tem a capacidade de conduzir a atmosfera da casa. Nos dias difíceis, uma mulher pode encher uma casa de gratidão, tirando o peso de sobre a vida do seu marido. Isso daí, irmãos, eu tenho vivido na minha vida todos os últimos anos. Eu sei o que é estar carregando um fardo pesado, estar sofrendo e chegar dentro de casa, ver um ambiente de leveza, ver um ambiente de vida, ver um ambiente de gratidão, ver quando você está se sentindo um fracassado, quando você mesmo está se sentindo humilhado, você vê uma mulher que olha para você com brilho nos olhos e te levanta só com uma palavra. A Leila teve esse poder na minha vida nos últimos anos, de transformar o ambiente dentro de casa, de trazer vida quando em mim havia tudo, era só angústia. Eu sei na prática o poder que uma mulher tem de edificar uma casa, de mudar uma atmosfera, de mudar um ambiente, de ser grata quando você não tem um centavo para comprar um presente, para comprar uma roupa, para pagar umas luzes, mas continua grata, não há peso, não há cobrança. A Leila foi fundamental no processo de edificação da minha casa. Sabe por quê? Porque a edificação de uma família é um trabalho em equipe. Não adianta você jogar a responsabilidade um para o outro. Se o homem não entende o seu papel representativo de Deus, a mulher não consegue carregar essa carga sozinha. Agora, se a mulher não entende o poder que ela tem de edificar e de destruir, o homem também não consegue fazer sozinho. Irmãos, e quando a gente está falando da educação de filhos, pensa numa tarefa que precisa dos dois muito alinhados. Nós, no cuidado de pastores e no cuidado de casais, nós temos visto o quanto as crianças, quando chegam na fase da adolescência, podem ser manipuladoras. E o trabalho em conjunto de um pai e uma mãe blindam a família para que haja manipulação por parte dos filhos. Tem que ser um trabalho em equipe. Às vezes um bate, o outro assopra. Às vezes um ouve e o outro corrige.
Não que um vai ficando bonzinho, outro vai ficando chato, mas é um trabalho em conjunto, que requer sabedoria. Às vezes o homem, que foi ensinado que o papel dele é trabalhar, delega a tarefa de educação dos filhos só para a mulher. Mas o homem é fundamental nesse processo de educação, essa participação desse trabalho, que é um trabalho em conjunto. Então aqui nós pontuamos para a construção desse testemunho familiar, a compreensão do homem, do seu papel, a sabedoria na mulher, na condução do ambiente. E o terceiro e último ponto a ser tratado nessa noite, para que a gente separe os grupos, e graças a Deus eu estou cumprindo o horário, a argamassa dessa construção, o óleo desse motor, aquilo que tem que ser a base, que lubrifica, que envolve, que norteia todas as coisas, que é o amor. 1 Coríntios 13:8 diz assim: o amor nunca falha. Havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. E por que eu quero dar ênfase nisso? Porque eu tenho visto muito cristão religioso, crente religioso, que exalta tanto o reteté. O cara ora em língua, vê anjo, vê demônio em tudo quanto é lugar, põe a mão na cabeça e senta e se tornou professor de escola bíblica dominical do filho, mas não tem amor no que faz. Sabe o que vai acontecer? Não vou declarar isso sobre a sua vida. Sabe o que acontece em geral? Os filhos crescem e não querem viver esse evangelho chato, que foi pregado, mas não vivido pelos pais. Porque nunca teve amor no trato familiar. Teve um conjunto de regras religiosas, que valorizaram mais as figuras, as profecias, as palavras. Então a gente vai trazendo isso sobre os seus filhos. Olha, não faz isso, hein? Porque tem uma palavra profética desde que você nasceu. E a gente vai jogando as coisas, o evangelho do medo. Mas não há amor no trato. Eu sempre tenho falado, né? Não perca o coração do teu filho. Se você não perde o coração e mantém um ambiente coerente de vida com Deus dentro de casa, teus filhos não escapam das mãos do Senhor. Um homem e uma mulher alinhados em Deus, irmãos, teus filhos não escapam. Agora, se nós, como cercas de proteção que somos na nossa família, se nós abaixamos a guarda no nosso comportamento, se nós abrimos a janela e as portas para o inimigo através do nosso mau testemunho dentro de casa, você não creia que ficar ensinando a Bíblia, mandar teu filho para a igreja, só pôr música de louvor dentro de casa, brigar com ele quando ele ouvir uma música do mundo, você não acha que isso daí vai formar uma pessoa com um caráter cristão, meu irmão? O que o teu filho e o que os meus filhos precisam é que haja um ambiente de amor. Eles não são um troféu para você levantar para a igreja e falar assim: olha como eu eduquei bem meus filhos, olha que casalzinho de crente eu tenho dentro de casa, olha o Caio e a Bruna, olha que belezinha, usam terno e gravata, né? Já oram em línguas, já foram batizados. E tem muitos de nós que somos criados para apresentar os nossos filhos como troféuzinho para a igreja, padrãozinho de religiosidade. Eu nunca coloquei esse peso sobre meus filhos. Vocês não são filhos do apóstolo Cristiano, da apóstola Leila. Vocês são filhos do Kiko e da Leila, que amamos vocês com seus erros, acertos, escolhas certas ou escolhas erradas. E quando você produz um ambiente de amor, quando você tem acesso ao coração dos seus filhos, eles recebem a correção, eles ouvem o que você diz, eles sabem que a casa é um ambiente seguro, eles crescem e observam a realidade do mundo, e eles vão fazer uma escolha, porque assim diz a palavra, eles vão escolher. Os nossos filhos não são bobos. Não adianta você falar para eles de um evangelho que não funciona dentro da tua casa. Se você vem ao culto e quando entrou dentro do carro, você fala: não gostei dessa palavra, que cara chato esse pastor.
Eu estou vindo toda vez na igreja e falam de dinheiro, mas a nossa vida financeira... Você começa esses comentários dentro de casa, na frente dos seus filhos, e depois você pergunta por que eles não querem ir para a igreja. Então, meus irmãos, precisamos entender que o amor é o fundamento dessa edificação familiar. E eu não estou falando de figura de linguagem de amor, não é a maneira que você vê amor, eu estou falando do amor bíblico, do amor ágape, do amor que coloca o outro como principal alvo das minhas atitudes, e não eu como centro do universo. Então não adianta você intelectualizar uma casa, teologizar uma casa, não adianta você pensar em belos acabamentos para edificação, se o fundamento de tudo não for o amor. Olha, o sonho que eu tenho para o meu filho é que ele faça uma faculdade e tal. O sonho que eu tenho para o meu filho é que ele vá para a academia militar. Você quer só pensar no acabamento, mas se a base disso não for o amor, você vai formar pessoas que são frustradas, que foram criadas para satisfazer os seus anseios e não aquilo que Deus sonhou, porque o seu alvo não é o amor, o seu alvo é a satisfação sua, como pai ou como mãe. O amor não pensa em si, o amor pensa no outro. Então eu olho para o meu filho a partir daquilo que Deus sonhou para ele, não da realização dos meus anseios. Você está entendendo? Aí eu demonstro que eu amo meu filho, quando eu não quero que ele seja aquilo que eu desejo, mas é quando eu entrego ele para ser aquilo que Deus sonhou para a vida dele. 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que a Bíblia está falando? Que existem dois tipos de amor. Existe o amor do Pai, que pode estar em nós, e existe o amor do mundo. Então tem coisas que nós chamamos de amor, mas é um amor mundano. É um amor que tem como alvo final a satisfação dos nossos anseios. Agora o amor do Pai não é assim. O amor do Pai, esse amor ágape, ele nasce de uma renúncia. Eu abro mão da minha vida, porque eu amo a minha esposa para servir a ela. Eu amo mão da minha vida, dos meus anseios, para que meus filhos possam viver o que Deus sonhou para a vida deles. Não é o amor cujo fim sou eu, mas cujo fim é o outro, porque a base desse amor é a natureza de Cristo em nós. Então esse ambiente de amor, com um homem que entende que ele é um representante, que é um referencial de Deus na vida da mulher e dos filhos, e com uma mulher que entende a autoridade que foi delegada a ela no processo de edificação, que através da sua sabedoria ela pode construir, mas através da sua tolice ela pode derrubar uma casa. Dentro desse ambiente, com um homem com essa consciência, uma mulher com essa consciência, com o pilar principal, o amor, nós podemos então produzir transformação numa sociedade, porque a transformação de uma sociedade começa com a transformação das famílias que compõem essa sociedade, e esse é nosso papel como igreja. Esse é o nosso papel como igreja, e eu acho que nós estamos numa estação muito profética, porque não adianta mais nós tratarmos só o indivíduo se não tratarmos o casal. Você sabe que quando eu e a Leila aconselhamos casais, a gente passa por um dilema. Eu aconselho o homem e o cara fala assim: não, está tudo bem, cara, está maravilhoso, está tudo certinho, não tem nada. Daí a Leila vai aconselhar a esposa do indivíduo: Leila, a gente está a ponto de se separar, eu não estou aguentando mais, porque... Eu falo: Leila, o cara falou que estava maravilhoso. Ela falou: não, está falando que está se separando. Eu falei: será que são as mesmas pessoas? Às vezes tem pessoas que estão tão adormecidas no seu egoísmo, que elas não conseguem perceber a dor do outro que está do lado. Visões completamente distintas da mesma realidade. Mas esse amor, ele é a base que transmite segurança no processo de edificação. É esse amor que é o antídoto poderoso contra os fracassos da vida. Todos os homens que estão aqui já passaram ou vão passar por fracassos na sua vida, amém? Todos nós. Agora, quando você vive nesse ambiente de amor, você tem um antídoto contra o fracasso. Você passa pelo fracasso sem se sentir fracassado, porque o fracasso é uma condição temporal na vida de um homem que entende um propósito maior do que dinheiro.
Para uma mulher, pode já ter passado, pode estar passando, ou pode vir a passar por fracassos na sua vida, por decepções, por frustrações, mas quando essa mulher está inserida num ambiente de amor, ela se sente protegida, ela se sente resguardada, ela se sente pronta para tentar outra vez. Então, irmãos, nós não temos como nos blindar dessas oscilações da vida, mas nós temos como construir um ambiente seguro para que nós possamos edificar um testemunho em meio a qualquer situação que nós venhamos a enfrentar. Amém? E o mundo hoje tem necessidade de famílias que testemunhem dessa paz que excede o entendimento, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Em 2021, o perfeito será visto em você.